E aí, nação tricolor, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do canal 25 de janeiro. Hoje para a gente falar da vitória do São Paulo sobre o Botafogo lá de Ribeirão por 3-1. Mas eu demorei um pouco mais para gravar o vídeo hoje, né? Soltando um pouco mais tarde, justamente para a gente já fazer uma repercussão dessa vitória, já tentando aí fazer uma análise, né, do que vai ser as quartas de final contra o Água Santa, provável local de jogo do São Paulo, né, que não vai ter o Morumbi, a coletiva do Ceni que eu já escutei para a gente trazer aqui alguns pontos. A gente saiu um pouco do jogo, a gente fala um pouco do jogo, né, mas para a gente já analisar também outras coisas dessa vitória do São Paulo. Antes da gente propriamente começar o vídeo aí, fazer aquele pedido para você se você estiver gostando do conteúdo, né, compartilhar com seus amigos, deixar o seu like e acionar o sininho para você receber as notificações do canal, beleza? Pessoal, é o seguinte, essa semana foi uma semana realmente bem complicada, né, pro São Paulo, começando lá na derrota para o São Bernardo no sábado passado. Cara, que semana complicada. Cada vez que você abria o noticiário, né, relacionado ao São Paulo, era uma notícia ruim, né? Então, ver a derrota, depois a lesão do Caleri, daí, pô, o caso do Pedrinho, aí o Caleri vai operar, não vai. Depois o Igor Vinícius, que tava para jogar hoje, e aí parece que vai ter que operar, enfim. Essa semana, aí, inclusive hoje, né, antes do jogo, eu fui ver a escalação, aí vi que o Beraldo não tava nem relacionado, eu falei, caramba. E aí fui atrás, vi que o Beraldo teve um desconforto, que o Ceni não levou ele por causa disso. Então foi uma semana assim, conselheiros, né, vitalícios, mais 10, mais 17, né, 10 que são da situação, que provavelmente vai ajudar na reeleição do Júlio Casares lá no fim do ano. Mas assim, só coisas assim, noticiário pesado do São Paulo, né? E acho que a vitória de hoje contra o Botafogo, uma vitória extremamente importante e acho que uma vitória merecida pelo que o São Paulo fez no segundo tempo. O primeiro tempo, ainda o São Paulo tomou um gol lá no começo, aquela dificuldade que a gente já sabe, né? Que o São Paulo às vezes enfrenta na parte de criação. Mas acho que no segundo tempo o São Paulo voltou muito bem. Acho que o Wellington entrou muito bem no jogo hoje, né? No segundo tempo. Graças a Deus, aos poucos aí, pelo menos o Wellington voltou hoje, o David, o Orejuela, aquilo que a gente fala, não é que são grandes jogadores, mas pelo menos ganha um pouco mais de opção, porque senão fica difícil até da gente fazer uma análise mais profunda do trabalho do Ceni. Acho que o Wellington hoje entrou muito bem no segundo tempo, foi fundamental para a virada do São Paulo, né, para os 3-1. Uma vitória muito importante porque colocou o São Paulo em primeiro no grupo, porque o Água Santa ganhou do São Bernardo e também chegou aos mesmos 23 pontos, mas o São Paulo ficou na frente pelo saldo de gol e com isso vai ser o mandante nas quartas de final. Acho que como todo mundo sabe, o São Paulo não vai ter o Morumbi nas quartas de final, porque vai ter shows lá do Coldplay. E o Ceni, na coletiva, ele não propriamente falou onde o São Paulo vai jogar. Ele deu das entrelinhas que vai ser no Allianz Parque, né? Ele não falou claramente, falou que o melhor lugar com gramado, apesar de não ser uma grama natural, a gente sabe que lá no Allianz é um gramado sintético. Ele falou que lá provavelmente, né, seria o melhor lugar, mas que a diretoria ainda ia escolher. Fato é que o Arnaldo Ribeiro, um jornalista muito bom, com muita credibilidade, ele cravou que o São Paulo vai jogar no Allianz Parque as quartas de final. E que está previsto que o São Paulo treine lá no Allianz Parque na véspera do jogo. Então, provavelmente, ainda não está confirmado, né? A Federação Paulista vai divulgar amanhã os locais, horários, mas provavelmente o São Paulo jogue na segunda-feira, lá no Allianz Parque. Deve treinar lá no domingo, porque o Palmeiras deve jogar no sábado contra o São Bernardo no Allianz Parque. O Palmeiras, que ficou em primeiro no seu grupo, vai pegar o São Bernardo. O Corinthians deve jogar no domingo, né? Contra o Ituano. E aí, por que eu estou falando do Corinthians, né? Porque se o São Paulo passar em primeiro lugar, quer dizer, se o São Paulo passar vencendo do Água Santa, o São Paulo vai continuar com uma das melhores campanhas. E numa eventual semifinal contra o Corinthians, seria o mandante lá no Allianz Parque também. Isso também segundo o Arnaldo Ribeiro,
que disse que tem um acordo para o Palmeiras também jogar mais uma partida no Morumbi, se eu não estou enganado, a primeira partida da Libertadores, porque parece que vai ter um show no Allianz. Então, parece que tem esse acordo entre os clubes, então o São Paulo joga as quartas de final no Allianz, passando, né? E com a pontuação melhor que o Corinthians, porque a gente sabe que no Paulistão a pontuação continua contando, né? Então o São Paulo vencendo no tempo normal, o Água Santa teria a melhor campanha que o Corinthians, e numa eventual semi, o Corinthians passando do Ituano, também seria no Allianz Parque, São Paulo e Corinthians, com o mando do São Paulo no Allianz. Acho que primeiro a gente tem que pensar no Água Santa, acho que não vai ser um jogo fácil. O Água Santa mostrou muita qualidade nessa primeira fase, tanto que venceu o São Bernardo fora de casa hoje, terminou com os mesmos 23 pontos do São Paulo. São Paulo na frente pelo saldo. Então, por hora, vamos esperar amanhã a confirmação, mas é isso, né? Então ficou as quartas de final: São Paulo e Água Santa, Corinthians e Ituano, Palmeiras e São Bernardo, Botafogo e Red Bull Bragantino. O Santos ficou fora. Apesar da vitória do São Paulo, né, o Santos precisava de um tropeço do Botafogo contra o São Paulo, mas o Santos não fez a parte dele, caiu para o Ituano hoje, perdeu 3-0, está fora do campeonato. Então, essas são as quartas de final do Campeonato Paulista, certo? O que mais eu queria falar com vocês? O Luan, acho que hoje mostrou que tem que ser titular, além do golaço que ele fez, ele já tinha dado um chute, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque como o jogo foi transmitido na TV aberta pela Record, acho que boa parte da torcida conseguiu assistir o jogo. Acho que o Luan fez uma boa partida no primeiro tempo, quase já tinha feito um gol muito parecido com o que ele fez no segundo tempo. O goleiro na primeira etapa fez uma defesa espetacular. No segundo tempo o Luan fez aquele golaço, acho que mostrou o porquê que tem que ser titular. Mas depois do jogo, o Luan deu uma declaração, foi perguntado para ele sobre a questão do contrato, da renovação. O Luan falou que quer ficar no São Paulo, mas deu uma cutucada na diretoria, falou assim que não sabe, que na verdade ele falou assim que tem que ver se a diretoria, se a comissão técnica deseja que ele permaneça. Em entrevista coletiva depois do jogo, o Ceni não entrou em muitos detalhes, falou assim que conta com o Luan, elogiou o Luan, falou que parece que a diretoria ofereceu uma proposta para o Luan de 3 anos, mas segundo o Ceni, aí tem algumas questões financeiras que está emperrando, né, pelo que ele deu ali a entender. E aí acho que ele falou assim que não entra nesse mérito porque aí entre jogador e diretoria. Vamos ver o que acontece, mas é aquilo, acho que o Luan é um jogador extremamente importante. Eu falei que vários treinadores passaram, tentaram não utilizar o Luan e todo mundo teve que, né, voltar atrás ali na decisão e colocar o Luan para jogar. Eu falei que achava que isso ia acontecer com o Ceni. O Luan ainda fisicamente a gente vê que ele está um pouco abaixo, não conseguiu jogar os 90 minutos, precisa melhorar a parte física, mas é muito importante para esse momento do São Paulo. Outras coisas importantes que o Ceni falou também. Para as quartas de final, ele falou assim que provavelmente não é que vai voltar ali uma galera, como a gente esperava. Ele falou que tem chance do Herisson e do Arboleda ficarem no banco. Ele falou assim que o Herisson já começou a parte de transição, que provavelmente amanhã já vai ter um trabalho mais forte. Acho que não tem condição para iniciar o jogo, mas pode ficar no banco, a exemplo do que aconteceu hoje com o Orejuela, o Wellington e David. O Arboleda, embora esteja até um pouco atrás, entre aspas, do Diego Costa na recuperação, o Arboleda, por já ter participado da pré-temporada, já ter participado de jogos, tem mais chance de ir para o banco do que o Diego Costa. Então, acho que se tiver alguma volta, é isso. Uma outra coisa que o Ceni falou na coletiva que eu achei importante foi o seguinte: falou da renovação do Nestor, mas isso a gente pode falar depois. Falou assim que sobre as lesões, né? Perguntaram para ele sobre as lesões, sobre a questão do tratamento conservador, essas coisas todas que, enfim. O Ceni falou o seguinte: quem manda no clube é o jogador. E eu não quero tirar de contexto o que ele falou. Ele estava se referindo à questão assim, de que é o atleta que no fundo decide se ele quer fazer um tratamento conservador, ou seja, não passar por um procedimento cirúrgico, ou se ele quer passar por cirurgia. No caso das lesões, por exemplo, do Igor Vinícius, do Caleri, do próprio Diego Costa, ele falou que isso foram os atletas que decidiram não passar por cirurgia. E aí depois tentaram fazer esse tratamento e que depois, vendo que não teve muita evolução, tiveram que
que passar por cirurgia, né? No caso do Igor Vinícius que a gente está falando. O Caleri também optou por esse tipo de tratamento, segundo o Ceni, e a gente espera ver o que vai acontecer. Eu não sou médico, eu não entendo nada, mas eu acho muito estranho de que assim, o atleta fala, não quero. Não sei, me parece um pouco estranho. Eu queria que você deixasse sua opinião aí nos comentários, o que você acha disso. Porque assim, o Igor Vinícius estava fora desde da segunda rodada, então estava lá, já vinha com esse problema desde o ano passado. O Diego Costa a gente sabe também que foi a mesma coisa, o Luan lá atrás a mesma coisa. E aí o cara volta, não sei o que, pô, tem que passar por cirurgia. A gente espera que com o Caleri não aconteça isso, com o Rafinha não aconteça isso. A gente nem viu ainda o Rafinha ir para o campo, né? O Rafinha se contundiu na terceira rodada contra o Palmeiras. Então, complicada essa situação, né? E aí foi o que ele falou, que o jogador que decide o que ele quer, o que ele quer fazer, né? Então ele tem lá, não quero passar por cirurgia, então vai tentar. O problema é que o tempo prolonga, né? Então, que era pro cara voltar, agora ele vai ficar mais tempo fora, vai juntar com esse período que estava fora. Acho uma coisa complicada. Mas então é isso. Amanhã a gente vê então a confirmação de horário, de local. Provavelmente o São Paulo joga na segunda-feira no Allianz contra o Água Santa. Vamos esperar amanhã. A gente pode depois discutir outras questões aí na. Queria ter feito vários vídeos essa semana, mas acabou que eu não consegui, porque estava trabalhando, não deu. Mas a gente vai acompanhando, né, o caso do Pedrinho, essas questões das lesões. Agora chegando aí para ver quando que o São Paulo vai jogar, local. Mas é isso, a gente volta aí a qualquer momento no canal sempre que surgir alguma coisa de mais importante, tá bom? Mas acho que hoje uma vitória merecida do São Paulo, como a gente destacou a importância de ter ficado no primeiro lugar para poder ter o mando de campo, apesar de não jogar no Morumbi. E vamos torcer para que o São Paulo aí, se for jogar no Allianz, tenha um preço justo, que o São Paulo consiga lotar lá o Allianz. E depois a gente pode fazer um vídeo também falando dessa situação, quando confirmar, se for no Allianz, do que vocês acham. Mas acho que no momento é o melhor lugar que o São Paulo tem para jogar na capital. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. E a gente volta aí durante a semana para falar mais sobre essa situação do São Paulo. Beleza? Valeu, um abraço, boa semana, galera. E vamos São Paulo, vamos com tudo agora pro mata-mata do Paulista. Um abraço.